O Lar dos Idosos São Francisco de Assis foi fundado em 25 de março de 1979 e é uma obra unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, uma organização internacional de leigos católicos. Sua missão é oferecer cuidado e dignidade aos idosos da comunidade. Inicialmente conhecido como Abrigo de São Sebastião, o Lar dos Idosos sucedeu ao abrigo fundado pelo grupo Rosa da Amizade, cursistas da Igreja Católica, atendendo a um chamado do Frei Elias Rouque. O Lar dos Idosos é regido pelo seu Estatuto Social e pela legislação brasileira aplicável, pelo regimento interno e subsidiariamente pela regra da SSVP no Brasil. Ele oferece acolhimento institucional a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e risco social. Localizada na Avenida Panhosse, número 312, bairro Jardim Liberdade, em Teixeira de Freitas, o Lar dos Idosos possui uma capacidade de acolhimento para 44 idosos, mas atualmente abriga 38 residentes devido às restrições da pandemia e determinações do Ministério Público. O Senhor José nos leva de volta no tempo, relembrando sua juventude em Teixeira de Freitas, onde a vida era mais simples e o contato com a natureza era diário. Meu nome é José Auride Neves Santos. A minha infância era brincar, jogar um pouco de bola, futebol, trabalhava só. Aí eu adoro amigos. A coisa melhor que nós temos que ter amigo. Amigo e amigas. A gente tendo amigos e amigas é que Deus está nos ajudando todos nós. A convivência é muito boa. Muito boa. A convivência muito boa é a amizade, o amor, que a convivência é boa. Desejando o bem a todos, do pequeno ao grande. E nós temos que ter amigos, nós sem amigos nós não somos ninguém. E quando nós temos os amigos, porque nós temos sem Deus. Que eu gostava de jogar bola, brincar e cantar. Imagens da cidade de décadas atrás nos mostram como era Teixeira de Freitas quando esses idosos eram jovens, destacando as mudanças ao longo dos anos. As histórias do Senhor José refletem as raízes culturais e a identidade da cidade, mostrando que as histórias individuais são fragmentos da história coletiva da região. A Senhora Idália nos leva de volta no tempo, relembrando sua juventude em Teixeira de Freitas, onde a vida era mais simples e o contato com a natureza era diário. As histórias da Senhora Idália refletem as raízes culturais e a identidade da cidade, mostrando que as histórias individuais são fragmentos da história coletiva da região. A cidade era acabada mesmo. Quando eu cheguei para aqui, era acabada, né? Tinha aquelas feiras mais esquisitas, a feira daqui. Aquelas barracões doidas. Trabalhava muito, eu trabalhei muito. Mas quem ia me pegar na enxada? Ninguém. Eu estava aquela danada para trabalhar. Graças a Deus eu trabalhei muito. Mas não tem arrependimento, não. Se for para trabalhar de novo, eu ia de novo. Trabalhei muito. Trabalhei faxineira. Na casa do rapaz chamado Patrick. Mas graças a Deus foi muito meu Patrick. Quando eu saí lá, já saí aposentada. Era muito legal. Meu pai era um amigão. Pai é um amigão para mim. Muito amigo meu pai. Minha mãe também era amiga. Todos eles. Eu tenho um soldado desse que eu nem gosto de falar. Meu pai brincava com meu pai como se era um amigo assim. Não era, nem meu pai não era. Eu brincava com ele. E é o dia que eu fico mais feliz é quando chega uma visita para ele. É bom, amor, demais. É quando chega os evangélicos que ele vai cantar, orar, que eu gosto muito de cantar e orar. Aí eu deito e rolo. Você tá rindo. Gosto mesmo, gosto da bagunça. Eu gosto de canto que aqui vem aquele vento gostoso, eu vejo o movimento na rua, né? E lá onde eu fico não vejo nada, só as colegas do quarto, mais ninguém. E eu aqui nesse lugar aqui, eu vejo muita coisa boa. Vejo criança, adulto passar lá, os animais, eu vejo tudo passar aí na rua. Mas eu gosto de criança, eu choro para meus netos. Além daqueles bichinhos, eu choro demais. Eu tenho só, antes de ontem, ver o netinho dele, gostei, amei. Amei, tudo brincando aí, ó. E eu só olhando, vi que já enchei meu olho d'água, só dá meus netos. É final de ano que vem me ver. Eu peço a Deus que vem.
A história do Lar dos Idosos São Francisco de Assis é repleta de desafios e superações. Desde sua fundação, a instituição tem enfrentado diversas dificuldades para garantir o bem-estar dos residentes. Os funcionários do lar compartilham suas experiências diárias, destacando momentos de superação e a importância do apoio da comunidade. A juventude ativa tem um papel fundamental na contribuição para o futuro do Lar dos Idosos, garantindo que a instituição continue a oferecer um ambiente acolhedor e seguro para todos os residentes. Os idosos do Lar dos Idosos São Francisco de Assis têm muito a ensinar. Suas histórias e conselhos são um legado valioso que deve ser preservado. O gerente administrativo, Sr. Manuel, nos fala sobre as principais dificuldades enfrentadas pela instituição e como a pandemia de Covid-19 impactou a vida dos residentes. Foi uma época bem difícil, né? Foi uma coisa que a gente não estava esperando. Acredito que ninguém da sociedade nunca ficou esperando um momento desse acontecer, né? Para nós. E vivenciar aquilo ali de perto, quando eu vivenciei dentro de um lar dos idosos, né? Dentro de um ILPI, foi uma coisa assim bem desafiadora, porque eu ouvia-se muito falar que era uma doença praticamente letal para idosos, né? E a gente, como um lugar que vive em grupo, né? Onde tem hoje atualmente 38 idosos, mas na época chegou a ter 45 idosos, os olhos ficaram praticamente voltados para nós, né? O pessoal da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, governo do estado, todo mundo estava querendo saber como é que estavam os lares de idosos. E o nosso não foi diferente. Então, como foi uma coisa nova para a gente, não foi fácil. A gente teve que ter um período de adaptação, a gente teve que reformular tudo, praticamente tudo, né? Em visitação, ou quem entra, quem sai, os protocolos que eram realizados na época para poder até mesmo a gente funcionário entrar na instituição, as roupas tinham que ser trocadas, muitos EPIs foram utilizados, então assim realmente foi uma coisa assim que é difícil até mensurar o quanto foi desafiador, mas graças a Deus esse período passou e a gente pode dizer que foi com êxito, né? Porque graças a Deus nós não tivemos nenhum óbito aqui por Covid. Os colaboradores compartilham suas experiências e destacam a importância de atividades recreativas e de saúde para o bem-estar dos idosos. Os conselhos dos idosos são universais, tocando em temas como a importância da família, da honestidade e da perseverança. A importância do envelhecimento ativo e saudável é um dos pilares do Lar dos Idosos São Francisco de Assis. As atividades recreativas e de saúde têm um impacto positivo na vida dos residentes. Os próprios idosos falam sobre como essas atividades lhes trazem alegria e renovam sua vontade de viver, destacando a importância de um envelhecimento saudável. A funcionária do lar comenta sobre o impacto positivo dessas atividades na saúde mental e emocional dos residentes, ressaltando a necessidade de apoio contínuo da comunidade. Eu vejo que, assim, que é muito importante, porque a fisioterapia é o quê? Aqui para eles é o quê? É uma atividade física, entendeu? Querendo ou não, é uma atividade... Eu tenho um idoso aqui que vem todo dia bater na minha porta que quer fazer a fisioterapia. Ele se sente bem, entendeu? Então, com certeza, ele chega aqui, eu faço os alongamentos, coloco um aparelho, aí ele sai, e aí, seu Paulo? Eu tô dando um exemplo de seu Paulo. A dor melhorou? Ele, minha filha, melhorou. Ele tem artrose, ele tem um problema na coluna, ele tem um problema no joelho, entendeu? Então, assim, nesses pacientes que são mais depressivos, que entendem, mas tem a parte cognitiva, você tá me entendendo, né? Que entendem, para eles é maravilha, entendeu? Agora, tem uns que não têm lucidez, entendeu? Eles não têm a parte cognitiva. Agora, esses que têm depressão, que a maioria desses idosos aqui toma antidepressivo, entendeu? Porque a vida aqui, né? Aqui é uma atividade extra. Ter fisioterapia aqui é lucro para eles, né? É uma maravilha. Por quê? Porque eles podem acordar, né? Apesar de ser, né, 3 vezes na semana, tá vindo para cá, eu venho, trago, eu faço os exercícios, oriento, entendeu? Ah, hoje eu tô com dor aqui, eu vou, coloco o aparelho no local onde ele tá com dor. E assim, ele se sente gratificado, né? Tipo assim, hoje eu fiz, eu melhorei. À medida que percorremos essas trilhas do tempo, aprendemos que a verdadeira essência de uma comunidade não se encontra apenas em suas ruas e edifícios.
mas nas memórias e histórias de suas pessoas. O Lar dos Idosos São Francisco de Assis é mais do que uma instituição, é um baú de tesouros onde cada residente guarda fragmentos preciosos da nossa história coletiva. As vozes dos nossos idosos, carregadas de sabedoria e experiência, nos lembram da importância de olhar para trás com gratidão, viver o passado com alegria e construir o futuro com esperança. Cada riso compartilhado, cada desafio superado e cada conselho dado são tijolos na construção de uma sociedade mais empática e conectada. Bem, meu nome é Ivone Rufino Carvalho. Trabalho aqui há 12 anos, tenho 62 anos, trabalho aqui, amo meus velhos, gosto de coração. Você pode perguntar a qualquer um deles aí se ele gosta de mim, todos vai dizer que gosta. No dia que Deus me dá a graça de eu me aposentar, eu vou assinar o contrato, porque uma vez na semana eu vim aqui fazer voluntário, passar o dia todinho com ele, porque aqui foi minha experiência de vida. Vida triste, vida de alegria. 12 anos, já trabalhei na cozinha, né? Passei para trabalhar à noite. Quando eu trabalhava o dia, né? Cuidava dele, tinha festa aqui, a gente dançava, se divertia, né? Brincava, eu dava risada. Porque à noite realmente ele está dormindo, às vezes eu converso com ele, às vezes não. À noite é mais distraído, né? Muita tristeza também. Quando morria um, eu ficava muito triste, né? Eu ficava assim, muito triste por causa desse. Chegava em casa arrasada, minha esposa falava, não, Nídia, fica assim não, que sempre vai acontecer, né? Mas eu pedi a Deus para colocar em bom lugar. Mas eu amo trabalhar aqui, adoro, aqui é minha vida. Aí, quando eu já começo a trabalhar, eu falo, já estou indo para cuidar dos meus velhos. Né, nós tivemos aí, mais ou menos, aí uns 30, 35 casos aqui dentro. Só que não foram todos de uma vez. Numa primeira etapa foi 11, aí quando curava esses 11, o período de isolamento de 14 dias, quando eu ia fazer o teste em outros, já apareciam mais alguns. Então, assim, não foi de uma vez os 35 de uma vez, não. Foram 11, depois iam mais 12... Aí depois vinha mais 5, até que praticamente se extinguiu, né? E quando veio a primeira vacina para Teixeira, a primeira pessoa vacinada foi aqui no Lar dos Idosos. Uma idosa que chamava Neucina, ela faleceu com 104 anos por motivos, né, de saúde mesmo, de idade, não foi por Covid. E ela foi a primeira idosa a receber vacina aqui em Teixeira, na época. E graças a Deus, depois dessa vacina, de fato, melhorou muitos casos. Então, assim, não tivemos tanto problema, tanta gente passando mal, aquelas coisas de ir para o hospital e ficar lá internado em balão de oxigênio, e, né? Não tivemos nada desse tipo de problema, não. O isolamento era feito aqui dentro mesmo, que foi um dos desafios também para nós aqui, né? A gente não tinha uma área adaptada para isolar o idoso. Então, essa foi uma das nossas maiores dificuldades, de fato, que foi encontrar um ambiente adequado para isolar o idoso. Porque, como eu te falei, não foi 1, 2, pegava de grupo. Então tinha que isolar 14 pessoas em um ambiente que você não tem área para isolar. Então a gente deu um jeito aqui e tentava fazer os outros idosos que ainda não tinham, não ter contato com aquela área de idosos que tinham, que estavam positivos por Covid na época. A gente, né, sabe que o nosso grupo de idosos aqui, a maioria não tenho tanta sanidade mental suficiente para poder entender o que era o Covid, né? Para entender que ele tem que ficar paradinho no lugar dele, ele não pode ter contato com os outros. Então foi bem difícil por a gente não ter esse ambiente adequado para poder fazer o isolamento da maneira correta, mas graças a Deus deu tudo certo. Faz mais ou menos 1 ano que a PIBATEF começou esse projeto com o Lar dos Idosos, e juntamente com os irmãos da igreja, com os profissionais, eu sou personal, eu comecei entrando com a parte do movimento, comecei a trabalhar com eles exercícios, e inicialmente começou com um grupo pequeno, hoje a gente está num grupo maior. É um projeto muito bacana, porque a gente vê a evolução deles diariamente, tanto na parte espiritual, que a gente trabalha com eles a parte espiritual, quanto a parte emocional, que a gente também tem um momento de conversar. Às vezes eu venho parar fazer exercícios com eles e acabo fazendo só conversas, só momentos de conversas. E tem dia que a gente promove cultos, então assim, tem sido uma bênção esse projeto. E fé em Deus, a gente vai conseguir recrutar mais novos
colaboradores para estar nesse voluntariado com a gente. A importância porque são pessoas que estão esquecidas, na realidade, pela sociedade. Chega um momento da vida que as pessoas acham que, por ser idoso, ela não tem mais serventia, tanto para o mundo comercial, para as coisas diárias também da vida. Às vezes os próprios familiares acham que aquilo ali pode ser um encargo. Então a gente vê neles o fim da vida como, quem sabe, por que não agradecer a vida? Trazer um pouco de gratidão a eles. Entender que eles estão aqui hoje, mas pelo sentido de estar vivo já tem que ser muito grato por isso. E eu acho que a importância disso tudo é a gente trazer esse pouco de alegria para eles, porque eles se sentem um pouco assim, esquecidos, cansados, fragilizados, incapazes. E a gente traz um pouco dessa alegria, motivando, dizendo assim, não, ainda não é o fim, porque Deus não quer isso. Você está aqui porque tem um propósito, há um propósito nisso tudo. Então eu acredito que se todo mundo conseguisse fazer uma parte, eu falo que um pouquinho que fizesse, já era maravilhoso, porque eu falo que um pouquinho com Deus é muito. Eu sempre tive muita aptidão para lidar com gente idosa. Eu gosto, eu tenho paciência, graças a Deus. Eu tenho pais idosos também, eu tenho que ter, né? Mas assim, eu vejo assim, sabe? Que eu acho importante existir uma instituição de longa permanência, porque existem realmente filhos e filhos. Existem filhos que colocam seus pais aqui porque realmente não podem cuidar, porque eles trabalham, eles têm as atividades, mas eles estão sempre vindo aqui, né, prestando assistência, trazendo uma comida diferente, alguma coisa, e tem filhos que simplesmente abandonam os pais aqui. Então, assim, o que me impacta e me impactou desde o início, quando eu entrei aqui, foi ouvir de certos filhos o que eles falavam desses pais. Entendeu? Ah, mas porque assim, geralmente quando eles chegavam aqui e eu queria meio que dar uma de psicóloga, mesmo não sendo, né? Mas eu perguntava assim, mas por quê, moço? Mas por que você colocou seu pai aqui e tal? Aí eles falavam, ah, esse homem não presta, esse homem não vale nada, esse homem é um capeta. Então aquilo ali, quando eu ouvia, entendeu? Porque graças a Deus não é minha realidade, então aquilo me impactava, até como hoje me impacta, entendeu? Hoje mesmo eu estava aqui conversando e um idoso estava sentado aí e a gente conversando, falando de bons filhos, né? E aí ele falou, eu não tive essa sorte, todos meus filhos são os capetas. Então é o filho falando do pai e é o pai falando do filho. E aí? Qual a história que é verdade, né? Quem tá falando a verdade? Então, assim, e a minha relação com eles é ótima. Eu gosto demais deles, entendeu? Eu tenho um carinho muito grande por eles, sabe? Geralmente um ou outro me aborda e fala assim, minha filha, traz uma fruta pra mim, traz uma comidinha, uma coisa diferente pra mim. Sempre que eu posso, sabe? Assim, me lembro, eu vou no supermercado e trago e entrego eles. E eu não tenho o que falar de ninguém não, sabe? Graças a Deus eu me dou bem com todos. A capacidade do nosso lar de idosos São Francisco de Assis é de 45 pessoas. E a gente disse, e graças a Deus hoje nós só temos 38, né? Melhor se nem precisasse, mas infelizmente nós temos que acolher pessoas que não têm condições de manter o idoso na casa dele, e outras pessoas que não têm filhos para cuidar dele, ou as pessoas às vezes não têm capacidade de estar cuidando. A gente recebe idosos de 60 anos ou acima de 60 anos. E a maioria estão vivendo em situação de vulnerabilidade. Mas a gente recebe aqui também, nós temos pessoas aqui que chegaram aqui no nosso lar de idosos, na nossa instituição, sem um documento. E a gente providenciou esse documento, né? Tivemos buscar essa parceria no Ministério Público e conseguimos fazer. Aliás, teve uma pessoa que chegou aqui sem nem nome. Nós que demos nome para duas pessoas, lembra? Duas pessoas nós demos nome. Não sabemos, não ter família, e nós demos nome e ele vive conosco aí, ele vive aqui conosco. A dificuldade nossa aqui é o seguinte, né? Porque a gente está tendo, a sociedade está envelhecendo também de pessoas assim, que para dar continuidade a essa administração. Nós temos dificuldade também por exemplo, uma coisa que nos falta aqui, as fraldas, não é um custo caro as fraldas para os nossos idosos. Vamos dizer assim, a maioria dos nossos idosos, eles usam fraldas. E a fralda, para vocês terem noção, é um gasto de 80 fraldas com tatu normal.
Você imagina se tiver se alguém tiver desando, vai usar a fralda, né? Porque nós temos idosos aqui que faz a troca de fralda até 4 vezes, né? A alimentação, graças a Deus, até que não nos falta, não. Nós temos alguns benfeitores que nos fornecem a alimentação. Mas o remédio, a instituição tem que comprar, que tem remédio que não são fornecidos pelo SUS, então a cidade tem que comprar remédio. Como é que vamos fazer? E com relação ao remédio, nossos idosos, eles aqui não tomam um remédio se não houver receita médica. E às vezes o SUS não tem, o município não fornece, a gente acaba tendo que comprar. É um custo que nós temos. Também nós temos, a município nos cede uma enfermeira, nos cede uma fisioterapeuta e 3 técnicos. Nós estamos em busca do município mais uma técnica, nós precisamos pelo menos mais uma técnica e do fornecimento das fraldas também, né? Você imagina, só os custos das fraldas, quanto que custa aí? E quando vai o idoso vai para o hospital, nós temos que pagar o idoso para ficar, um cuidador para ficar lá, né? Nós não podemos, o idoso tem direito de pessoas acompanhantes e nós fazemos questão também que o idoso fique acompanhado. Você poderia perguntar como a sociedade poderia ajudar? Perfeitamente. A sociedade poderia ajudar, primeiramente, eu vou dizer assim, venha visitar o Lar dos Idosos, venha conhecer o Lar dos Idosos. E digo assim, primeiro, você às vezes, se você vir, se você trouxer uma bala, tudo bem, mas se não trouxer, traga o seu ouvido, venha conversar com nossos idosos. Outro dia mesmo eu estava lendo uma pesquisa científica dizendo o seguinte, que as pessoas que permanecem calados, ele está sujeito a Alzheimer. Então você vai estar ajudando a prevenção de Alzheimer nos nossos acolhidos aqui. Então a sociedade pode nos ajudar também, nesse sentido também. Como é nosso primeiro ano, é o primeiro ano que a gente fez um evento de Natal. A gente tenta fazer eventos promovendo o Dia da Beleza. Já fizemos o Dia da Beleza 2 vezes, que a gente vem, corta o cabelo deles, faz a unha, promove essa alegria, traz bijuterias, as mulheres gostam. Então a gente tenta sempre trazer alguma coisa que envolva eles, para não ficar uma coisa rotineira, porque eles já são tomados com a rotina diariamente, né? E isso é cansativo. Então a gente tenta trazer sempre algo diferente para poder envolvê-los. E essa vinda aqui toda vez, eles têm a certeza de que a gente está aqui, sempre traz esse aconchego, essa intimidade com a gente. Porque o idoso ele é um pouco fechado para pessoas novas, né? Então, como a gente está vindo diariamente, eles pegaram amor com a gente. Então, a gente tem essa missão de continuar alimentando esse amor, continuar trazendo carinho para eles, alegria. Que essas pessoas, de fato, criem a vontade de ajudar aqui a instituição, vêm visitar nossos idosos, vêm conhecer a nossa realidade, porque o Lar dos Idosos ele vive disso, vive de doação mesmo. Doação que eu falo não é só de dinheiro, não é só de alimento, é doação de tempo, disponibilidade, de escuta, né? De você pegar e escutar uma história de vida de um idoso desse aí que tem muito a ensinar pra gente, né? Muitos idosos aqui fazem parte da história de Teixeira de Freitas, então pode ter certeza que eu até peço que quem esteja assistindo aí, que cria interesse de estar vindo aqui conhecer a instituição, conhecer o trabalho que é realizado aqui, conhecer tudo que a gente faz aqui na rotina dos nossos idosos. Sempre as portas estão abertas para a sociedade aí, para que, se sabe, possivelmente se tornar um voluntário nosso, com certeza. Todo mundo vai envelhecer um dia, então se você ainda não é idoso, mas você tem um idoso, cuide do seu idoso, porque ele ainda é alguém que precisa de amor, precisa de carinho, e todo mundo tem uma serventia para o Senhor, todo mundo é importante para Deus. Então não é porque é idoso que não é importante. Então que venhamos cuidar dos nossos idosos, com seu pai, com sua mãe, que um dia foi novo e um dia pôde cuidar de você. Então acho que chega o momento da gente cuidar também desse idoso, que um dia foi pai, um dia foi filho. Então eu acho que todo mundo precisava ter um pouco de humanidade, essa coisa de cuidar do outro. Independente, né? Cuidar de todos que precisam. Mas os idosos estão aqui no momento de fragilidade, então se todo mundo pudesse dar um pouquinho de amor, já era maravilhoso. Então aqui recebe muita doação também, entendeu? Sempre quando a gente pode, a gente doa. E é isso aí, porque é uma instituição que precisa de ajuda, né? E a gente precisa se solidarizar com eles, porque o que a gente faz é por eles. Com certeza. Né? Quem realmente necessita de todo esse cuidado e carinho são eles. Certo. E aí aqui a prefeitura nos empresta, né? Porque nós não somos funcionários do Lar dos Idosos. Eu, Andressa, que é enfermeira, Jane, que é técnica, e tem mais as 2 técnicas da noite. Tudo isso é a prefeitura que nos empresta.
entendeu? Tem muito tempo que a prefeitura cede os profissionais para estar assistindo aqui o lado dos idosos. Então também já tem essa parceria, né? Sim. Que o prefeito também já ajuda. E dizer que o trabalho que é feito aqui é com muito amor, muito carinho, dedicação, né? A gente faz de tudo aqui para manter a melhor qualidade de vida possível dos nossos idosos. Toda assistência possível que a gente pode ofertar, a gente oferta. Aqui é o trabalho de domingo a domingo, não tem negócio de descanso não, porque a vida não espera, né? A gente está em casa descansando, às vezes o telefone toca, tem que levar alguém na UPA, tem que levar alguém no hospital. A gente vem com o maior prazer, com o maior amor, porque a gente não tem nem como falar assim, eu não posso ir, né? Só se realmente não tiver jeito. Mas a não ser, a gente faz todo o possível para que os nossos idosos tenham a melhor longevidade possível, com a melhor qualidade de vida possível. O fortalecimento do vínculo familiar é muito importante. Filhos, não abandonem seus pais. Cuide do seu pai. Lembre-se, além da vida que te proporcionou você vir ao mundo, ele cuidou de você. Sua mãe trocou sua fralda, com certeza passou noite em claro dando remédio para você. Seu pai, com certeza, trabalhou para você crescer, ter vida digna, ou até mesmo estudar, né? Ele renunciou a alguma coisa, eles renunciaram. Agora é sua vez de dar um olhar carinhoso com seu pai, sua mãe. Dê carinho ao seu pai, sua mãe. Faça tudo que você puder por ele, porque quando eles partirem, tenho certeza que você vai ter muita dor no peito que jamais será esquecido. Ninguém esquece a mãe e o pai que teve um dia. Não seja ingrata e pense mais ainda, um dia poderá você estar sendo necessitado. Pense isso aí. Você quer viver? Todo mundo quer viver muito. Pense nisso, prepare-se para dar uma vida digna para os últimos anos do seu pai, do seu tio. Faça isso, por favor. Ame seu pai, ame sua mãe. Não esqueça de agradecer pela vida e pelo dom da vida que eles proporcionam a você de ter. Em um mundo em constante mudança, onde o tempo parece fugir entre os nossos dedos, é no carinho pelos nossos idosos que encontramos a verdadeira permanência. Suas histórias são faróis que iluminam o caminho, guiando-nos a valorizar cada momento, que possamos aprender com o passado para moldar um amanhã melhor, sempre lembrando que o envelhecimento é uma jornada a ser celebrada. Ao preservar e compartilhar essas memórias, garantimos que o legado de amor, resiliência e sabedoria de Teixeira de Freitas continue a inspirar gerações futuras. Venham nos visitar. Basta você querer e marcar a visita. Se for grupo, as nossas portas estão abertas. Nós recebemos visita todo dia, das 2 horas às 4h30, estamos abertos aí. Se for grupo, é bom agendar, né? Porque grupo, a estrutura nossa, nós precisamos dar atenção também ao nosso visitante. Venham nos visitar. Muito obrigado. Você me mostrou o anoitecer de um lindo dia, me fez feliz, me fez viver um mundo cheio de amor e de alegria, e me deixou anoitecer.